Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um Canal Bang para trazer a crítica de Superman. Eu tô mais do que ansiosa para contar a vocês o que eu achei desse filme que, ó... O filme tá bombando aí, a gente tava esperando esse momento para falar para vocês a nossa opinião. Então, vem com a gente. Bom, a gente vai começar aqui falando sobre o diferencial que esse Superman traz. Inclusive, para mim, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, e você também, que esse Superman, ele é um Superman totalmente diferente de todos os outros apresentados. Pode ter uma referência ou outra ali, mas é um novo Superman. Exatamente, e a referência é clara, obviamente, desde os primeiros trailers, quando foi apresentado esse uniforme novo, né, que causou uma polêmica com cueca, sem cueca, mas a cor vibrante está de volta. Temos sim, por conta disso, uma grande referência ao querido Christopher Reeve. Isso é verdade. Mas deixando claro que, como o Thales falou, esse Superman, ele tem uma pegada própria. Nem Christopher Reeve, nem Henry Cavill. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, eu tenho algumas ressalvas com algumas coisas, mas assim, eu quero dizer pra vocês que é a minha opinião pessoal de fã, cada um aqui tá dando a sua opinião pessoal. Inclusive a gente combina muitas coisas na opinião aqui, que a gente vinha conversando, mas Monique também diverge. Chega em um momento que Monique já diz, ó, não é assim, eu acho isso. Então, eu quero ouvir vocês também, então vão comentando aí. Com certeza, e assim, de forma geral, eu devo dizer pra vocês que é um filme que é a essência de James Gunn. A gente tem um filme colorido, com a trilha sonora do jeitinho que ele gosta, com músicas muito referenciais, com músicas mais animadas. Temos também aí aquela coisa um pouco mais engraçadinha. E eu não queria usar o termo aqui marvetização, né, do filme, mas teve sim, o cara veio da Marvel, o cara fez o nome dele em Guardiões da Galáxia, e ele sim, marvetizou um pouco o Superman que a gente conhece. Na minha opinião, esse Superman, mas é uma opinião própria, dos interessantes, mas eu acho que, na minha opinião, na minha visão, o Superman ficou um pouquinho cômico, sabe? Teve piadas ali que não foram excessivas, como um Thor Ragnarok, por exemplo, mas eu acho que eu dispensaria num filme do Superman. Pô, é o principal super-herói de todos, meu irmão. É o cara que tem senso de farol e justiça. Ele chega, né, impõe respeito. E tem hora que o Superman, com certas cenas, não dá pra ter certo respeito. Então, dá pra rir, aí que tá né? o ponto. Eu acho que isso se deve principalmente porque a gente vem de um Superman muito sombrio. A gente tem piadocas, sim. Talvez se a gente também tivesse um pouco desse ar mais leve, vou dizer assim, nos outros filmes talvez não sentisse tanto. Mas quando a gente pega um Homem de Aço com uma pegada tão mais sombria, tão mais escura, com um peso maior, essa dissonância daí entre os dois, talvez pegue mais a galera que gosta da versão do Zack Snyder. É verdade. São Supermans bem diferentes. Já que você citou, eu não queria comparar agora os dois, mas já que a gente tá falando do Super agora, né? O do Cavill é um Superman sombrio, é um Superman que não se importa com Metrópolis sendo destruída, ele tava ali querendo matar o Zod, ou impedir o Zod de alguma forma, mas assim, não pensou duas vezes em atravessar os prédios e não se preocupava com os prédios caindo nas pessoas. Esse Superman aqui é diferente. Esse Superman aqui, quando ele tá enfrentando lá o Kaiju gigante, lá o gigantão Godzilla versão DC, né? Ele consegue, além de enfrentar, ter toda a preocupação em salvar um esquilo, bicho. Sim. Não só um esquilo, ter preocupação em salvar a menina lá. E o monstro tá caindo em cima de um prédio e ia desabar o prédio. Ele segura o monstro, começa a cair o prédio, quase amassa lá uma senhora que tá saindo no carro, ele segura o prédio, diz sai. Então assim, o cachorro que ele segura da pisada do Kaiju também. Então, esse Superman, nisso, eu enxerguei o Superman dos quadrinhos. Então, pra você, David Corey Sweet fez um bom Superman? O que você achou dessa coisa do Superman, Clark? Gostei. Como eu falei, é um Superman diferente. Eu acho que o David Corey Sweet, ele veio pra ficar, né? Ele fez um Superman totalmente diferente dos quadrinhos. O que me incomoda não é o David Corey Sweet como Superman, é o texto. É o roteiro, que eu acho que é bacana, ele prende pelo fator de ser um filme de Superman. Só em ser um filme de Superman já se vende, porque é o principal herói de todos, é o grande super-herói de todos, é o Super-Homem, pô, né? Mas se a gente for analisando de uma forma mais crítica, ainda mais a gente que foi assistir o filme depois, duas vezes seguidas, para poder achar alguma coisa mais crítica na segunda vez. E, bicho, o roteiro, se você for analisar o roteiro a sério, você vai ver que tem muitos furinhos ali, velho, sabe? Só que funciona como divertido, é um filme de Superman. O James Gunn quis trazer um filme divertido e conseguiu. Mas eu tenho que dizer,
Pra mim, ele tá excelente como Clark Kent. Pra mim, ele me convence. Inclusive, de todos os Supermans que a gente falou aqui, que a gente conhece. Mas pra mim, dos filmes, eu diria que ele só perde para o próprio Christopher Reeve na questão Clark Kent. Porque pra mim, ele convence muito bem. Gente, o Christopher Reeve tinha cara de pandeira, cara de bobão. Aquilo ninguém supera. É verdade. Mas tirando isso, o ator fez muito bem o papel do Clark. E um Clark que muita gente achou ele, tipo, ele é bobo demais, ele é burrinho demais. Não, pelo contrário. Eu acho que é justamente quando a gente vê a família dele, que a gente vê os pais dele, a gente vê uma pegada mais realmente humilde, uma família muito humilde, do interior, que não tem essa ideia de, tecnologia, meu filho é o Superman. Não, é meu filho. É um interiorzão mesmo. E já que você abriu agora falando aqui dos pais do Clark, eu acho que inclusive os pais desse Clark Kent estão melhores do que o da versão Snyder. Sim. Né? E olha que lá era o Kevin Costner fazendo os pais dele, né? Uma baita ator também, a que fez a Martha Kent. Mas aqui eu acho que tá um cara dos paizão mesmo, sabe? Ali do interior, mais raiz, sabe? E muito bem interpretados. Um pai chorão, um pai. Gente, o pai canceriano. Um pai fofo. Um pai fofo. A cena deles dois, inclusive, já que pulando para aquela cena, é muito fofa. Eu quase segurei aqui o suor dos olhos aqui, porque ele abraça. Eu chorei junto. Ele fala, você, filho. Sabe, quando ele fala. Você, eu me orgulho de você. Sim, tipo assim, mesmo que os teus pais tenham dito aquilo pra você, porque a gente é chocante a gente saber que, na verdade, aquilo ali não foi uma manipulação do Lex Luthor. Na verdade, o que aconteceu foi que eu gostei dessa abordagem. James Gunn foi ousado, Foi cirúrgico em mostrar que os pais do Clark Kent, os pais do Kal-El, eles na verdade são conquistadores. Como de fato nos quadrinhos tem arcos sim, deixando bem claro que os kryptonianos eram conquistadores. E aqui no filme a gente vê isso. Foi bem ousado, porque a gente entende que os pais eram os legais de Krypton, né? Aqui não, eles tinham um pensamento talvez igual ao Zod também de conquistar. E isso é quebrado quando você vê que os pais da Terra, os que cuidaram dele, que fizeram ele crescer aí, né, virar o Superman da Terra, vamos dizer assim, com a educação dos pais ali em Smallville, mostra que tipo assim, é muito mais humano. Eu achei a palavra humano é usada várias vezes nesse filme, tanto na parte dramática quanto na parte própria Superman é muito humano, né? E o Clark Kent dele, eu concordo com você, é um excelente Clark Kent. Isso. Tem nem o que discutir, o Superman também, muito bom. Inclusive, falaram justamente dessa parte da família. Teve gente que falou, eu achei eles muito bobinhos. Não, pelo contrário, me convenceu. Inclusive, mesmo pouco a aparição deles fez sentido pra gente entender aquele Clark que é preocupado com tudo, que é pelos amigos. E quando você já falou do Superman, quando eu vi aquele Superman, eu gostei bastante pelo seguinte ponto. Beleza, eu sou um pouco suspeita, mas assim, ali, logo na introdução é dito, é a primeira vez que o Superman perdeu. Perdeu, depois de 3 anos. Isso, é a primeira vez que o Superman perdeu. E outra, é o terceiro ano dele atuando como Superman. Então ele ainda tá se ajustando ali, apesar de Lex Luthor malicioso. Chega ali, já tá de olho, já encontrou seu inimigo master. Mas ainda assim, gosto do Superman. Gosto como ele aborda, como o Thales falou, essa preocupação dele. Outra coisa que eu adorei, James Gunn não teve pena não. Vou deixar pra usar tal poder tal dia. Não, ele usou tudo. Usou o sopro congelante, usou super força, usou raio-x, super velocidade. Ele usou tudo que tinha direito e eu adorei isso. Certíssimo. As cenas de luta também são bem legais. Tem a cena do martelo da Borávia, mas eu acho mais legal a cena lá quando eles vão pro estádio. Porque ele tem mais facilidade, não tem nada atrapalhando ele, então ele consegue lutar melhor. Gente, ele pega ali a engenheira, minha gente, faz ela de boneco, taca pra lá, taca pra cá. Adorei. E também, claro, já mais lá no final, quando tem aquele momento que ele dá aquele giro, que solta o raio laser. Gente, aquilo sim você comemora. Fora as cenas épicas, né? Quando ele aparece. Gente, incrível. Ele mata todo mundo ali, né? Você esqueceu de mencionar que ele estava enfrentando com humanos ali, mas tudo bem, faz parte da licença poética do James Gunn para dizer o Superman também tem que bater um pouco, porque só fez apanhar no filme. Isso é uma coisa que me incomodou. Aí eu vou falar agora um pouquinho, você é o chato aqui da mesa. Porque o Superman, para mim, é o cara que chega e resolve a parada. Quando ele chega, o bandido corre, caga nas calças, se mija nas calças, sai correndo com medo. Esse é o Superman. É o cara que o bandido tá com arma, ele sabe que não tem pra onde correr. Se ele correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. E o Superman ali no filme, bicho, só apanha, beleza. Dentro da caça
casca do Martelo da Borávia estava o Ultraman, que é um personagem que está nos quadrinhos, que a gente só vai ver lá na frente, que é um clone, que é uma sacada boa. Faz sentido o Superman estar apanhando apenas para outro kryptoniano. Sim. Lembrando que o Zod deu um sacode nele, né? Em várias vezes dos quadrinhos, também na versão do Snyder, e aqui é um clone dele, manipulado pelo Lex Luthor, que é o próximo que a gente vai falar aqui, mas funciona. O Ultraman funciona e o Martelo da Borávia é bem legal, inclusive o design achei interessante. Sim, tá bem legal. Inclusive, quando ele aparece pela primeira vez com o cabelão, quando pegaram aqui ele de perfil, eu fiz, Henry Cavill. Gente, eles são muito parecidos. Não, Nossa, não, sim, pareceu não. sim. Não, nada a ver, irmão. Vamos falar do grande vilão, né? Lex Luthor, interpretado por o queridíssimo Nicholas Hoult. Pra mim foi a melhor coisa do filme. Caracas. Esse é um dos grandes pontos de Nicholas Hoult. Ele é muito versátil. Sim. A gente, como o Thales falou aqui, já fez ali X-Men o Fera, ele já fez um maluquinho ali em Estrada do Fúria, ele já fez também um zumbi, minha gente. Garotas, se vocês assistiram, meu namorado é um zumbi, vocês sabem do que eu estou Foi um falando. ótimo Lex Luthor, né? Então, ele foi um excelente Lex Luthor. Um Lex Luthor que não tem pena de ninguém, ele só pensa nele mesmo. O ego é grande ali, viu? O ego é e gigantesco. ele não, e não só isso, ele é muito, além de egocêntrico, dá uma raiva, mas é um verdadeiro FDP. Sim. Invejoso até o rastro. E é um cara que realmente, nesses 3 anos de Superman atuando, estudou o Superman em cada movimento. Porque a ideia dele ser um Lex Luthor gamer, vamos dizer assim, que tem a galerinha dele que ele comanda na sala de operações, né? Eu entendi, porque ele tem um Superman burro na mão, porque é o bizarro. Pra mim é o bizarro. Aquele Ultraman é o bizarro, tá? Só não disseram É uma não. mistura Só dos não dois. assumiram que é o bizarro, mas pra mim é o bizarro. E ele conseguiu se antecipar e criar mais de 2.000 golpes diferentes pra se antecipar aos golpes que o Superman dá. Ou seja, ele sabe o padrão de luta. Meticuloso. Bicho, ele sabe o padrão de luta do Superman. Isso pra mim foi sensacional. Teve gente reclamando disso, eu não vi problema nisso. Eu acho que esse Lex Luthor mais tecnológico, ele sempre foi, só que muito nerd, muito gamer. Inclusive, bicho, é isso. algo que é falado no filme. O próprio Superman olha pra cara dele e fala assim, você é invejoso. Quero estar acima de tudo, eu quero estar na frente de tudo. Ele tem uma obsessão. Ele fala assim, querido, que é isso? Eu acho que o Nicholas Hoult pegou o roteiro assim do Lex Luthor e fez, tá, esse é o Lex Luthor dos quadrinhos, eu vou dar uma pitadinha minha aí. E Ele ficou tá o Lex... incrível. Sim, ficou o Lex Luthor dele. Eu acho que, eu falo sem medo nenhum, que a melhor coisa do filme, pra mim, foi o vilão. Sim. A gente já viu isso uma vez em Batman Cavaleiro das Trevas, com o Coringa. Aqui, pra mim, o Lex Luthor salva. Eu sei que vocês amam o David Corenswet, amaram também a Rachel como... Ela é a melhor Lois Lane de todas. E Com certeza. desculpa todas as Lois Lane que passaram, mas essa é a melhor. Inclusive, melhor que a do Christopher Reeve. Pra mim, essa é a melhor. Certo? Agora sim, por outro lado, é uma excelente atriz. Mas falando do Nicholas Hoult, eu achei que... Ó, eu comprei facilmente a raiva dele de Superman. A equipe dele tem... tipo assim, grita como se fosse um gol do final da Copa do Mundo quando o Superman se ferra. Exatamente. Então ele conseguiu intoxicar o ambiente de trabalho, sabe? Quando ele tá... Lex Luthor é um excelente Gente, coach. ele é realmente ele é é. aquele chefe, sabe? É. Ele... Vamos pra vitória. Gente, quando o Superman vai lá atrás do Krypton, naquela cena antológica, ele chega lá e virando a mesa e tudo mais, ele tomando um café tranquilamente, debochado. É sobre isso. Tipo, o Superman com um peteleco quebra os ossos dele. Mas ele, tipo assim, ele não vai bater em mim. Ainda mais porque a namorada fajuta lá dele, né? Pelo amor de Deus, né? A namorada dele muito bonita, mas é a Barbie do filme. Né? Mas é uma participação específica dela ali. Velho, ela ali começa a filmar ele. Isso, já tem gente filmando, ele vai bater em mim, é o que ele quer, que é a humanidade. Tipo assim, aquele joguinho sabe, vou te ameaçar aqui com isso Ele aqui. usa as redes sociais, algo que eu achei bem legal. Ele usa as redes sociais a seu favor. E como ali o nosso Clark Kent tem um pouco de dificuldade com isso é usado mais ainda a favor dele. Artifícios que a gente viu em The Boys, o James Gunn traz pra cá. Sim. E eu não falo só dessa questão de redes sociais, de você ficar ameaçando ou fazendo chantagens. Porque é chantagem que ele faz com o Superman pra poder ser o cara. Mas também o fator do Ultraman acabar sendo um clone, que ele parece facilmente o Black Noir. Sabe que era pra ser o Black Noir, o clone do Capitão Pátria que não foi usado. A plot de The Aqui Boys. ele faz questão de usar. Então o James Gunn, você vê como ele tá ligado nos mundos dos heróis, inclusive na série da Amazon. Então, Com certeza. James Gunn é o cara certo pra dirigir a DC, mas é o que eu tô falando. Tem furos sim no roteiro que me incomodaram, talvez pro grande público não, mas pra mim me incomodou. Um deles foi essa parte ali de
um arco acontecendo aqui, aí depois do nada vem a Gangue da Justiça, que a gente vai falar dela também aqui. Vamos falar de Rachel Brosnahan. Ela de Lois Lane tá incrível, inclusive gosto bastante desse faro jornalístico dela. É aquela Lois Lane ousada, que vai atrás, que questiona, que não tem a menor preocupação de estar entrevistando o Superman, está entrevistando seu namorado. Ela não tem papa na língua não, e não tem pena. Pra mim foi a melhor Lois Lane de todas que foram apresentadas até aqui, porém eu acho que ela já pilotar uma nave, ficar especialista, Não, calma. aquela parte Isso da nave daí- ali, isso daí furo é um- de roteiro. Isso Furo daí de é um roteiro. ponto que também me incomoda um pouquinho. Mulher já sabe quando, decolar, já sabe pousar, pelo amor de Deus. Desde quando aconteceu, saiu um dos trailers, né, que ela apareceu, eu fiquei, vou ver como vai trazer isso no contexto do filme. Mas assim, gosto bastante dela. Outra coisa, temos ali o queridíssimo chip ali, Superman, Lois Lane. Que, gente, que química é aquela, hein? É. Explosões, explosões, explosões e bang. Eles têm química, Eles né? têm Que é uma coisa demais. que o antigo casal do Snyder não tinha. Né? Sim, inclusive, minha gente, a cena da cozinha, quando eles começam a se beijar, queridos, vão pro quarto, que é isso? Uma safadez oculta! Nisso, James Gunn acertou em cheio, né? Ele pegou uma Lois Lane com uma atriz muito carismática, uma atriz que interpreta muito bem. Ela vestiu a skin da Lois Lane e ela aumentou, elevou o nível. E o David Copperfield, pra mim, não é que tá incompleto. Ele é o Superman, ele é o novo Superman, é esse daí, e é o Clark Kent excelente. Mas eu acho que ainda vai ser mais trabalhado para chegar naquele Superman que você tá esperando. Aquele já foi mostrado no filme, que tem um Superman um senso de justiça legal, é o cara do símbolo de farol, justiça, beleza. Mas assim, acho que Superman apanhão, acho que a gente vai passar a ver menos daqui pra frente. Mas me incomodou o fato dele apanhar bastante e uma coisa que eu tenho que falar aqui, senão eu vou ficar doido. Ele ser salvo pelo Krypton 3 vezes, pelo amor de Deus. Sem condições. Superman sozinho sairia do buraco negro, não precisaria da ajuda lá do Metamorfo, pelo amor de Deus. Isso aí, fora de cogitação. Mas aí é uma opinião minha, né? Tá, Uma opinião ok. minha. Comenta aí o que você acha. Gangue da Justiça. Gangue da Justiça, que não é esse o nome. Ainda está em análise. Como era de se esperar, James Gunn gosta de um personagem B, C, D, E, F. O Senhor Incrível, É o melhor. assim, né? Esse personagem que nem todo mundo conhecia e deu até um destaque relevante pra ele, viu? Não só o destaque, né? Ele é o personagem que amarra essas pontas que podem ficar um pouco soltas do roteiro furado. Sim. Ele é um personagem super importante, é o cara mais inteligente desse universo. Para quem não sabe, o Senhor Incrível é um dos personagens mais inteligentes do universo de si. Ficando atrás do Lex Luthor, né? Porque não tem como. Ele Né? tem, além da sua super inteligência, ele também nos quadrinhos é conhecido pelas artes marciais. Inclusive, faz sentido justamente naquele momento que ele chega lá naquele acampamento, que a gente vê uma cena de luta bem legal dele. É muito legal ver o Hélio de la Penha lutando. Gente, Parece é demais. impossível Meu Deus não do céu, associar, é parece impossível. demais. Mas assim, gostei do uniforme, muito bacana, e a Sim. gente vê que a Gangue da Justiça aí é patrocinada por uma empresa. Isso é Eita. meio The Boys, né? Volt ali e tal. James Gunn andou ali pela É o que eu tô Amazon, viu? dizendo, James Gunn sai absorvendo muitas coisas para levar para esse filme dele. E eu gostei como é que eu posso falar? Da parte da Gangue da Justiça no filme, já que a gente tá falando da Gangue da Justiça. Mulher Gavião, ok, cumpriu o papel bem, gostaria de ver Gosto dela. mais dela. Também é uma personagem que eu gosto bastante nos desenhos, né, nas animações. Eu amava, ainda estou, devo confessar, um pouco digerindo, porque eu tinha meus ideais, adoro a atriz que faz Isabela ela, Mercedes, né? Isso, mas ainda assim, não sei, eu ainda tô me convencendo, eu quero ver o que o James Gunn vai trazer dessa mulher gavião aí. Deixou um pouquinho em aberto algumas coisas. Foi, ela não teve uma participação tão significativa. Isso. Mas também temos o nosso querido Lanterna Verde aí, Guy Gardner. Eu ia falar dele, porque não é o meu Lanterna Verde preferido, inclusive Não. ele é um cuzão, falo mesmo, desculpa o termo, mas eu não gosto dele, mas ele no filme diverte, é legal, e quando o molequinho lá na guerra contra a Borávia tá levantando a bandeira, Superman, todo mundo Superman, ele chega, Superman não pode vir, garoto, mas veio coisa melhor. Ah, E não só isso, né? exato. E aí vem dedo pra cima, aí vai, explode o caminhão. Ele é um babaca, mas assim, Sim. gente, o ator fez muito bem, porque Guy Gardner é exatamente isso, ele é um babaca. Com aquela peruquinha também. Não, ali, né? aquela... Gente, desde o início, quando Botou eu o cabelo vi... no escuro, né? Pelo amor de Desde Deus. o início, quando eu vi aquele cabelinho, eu falei, gente, o ator é até legal, boa praça, boa pinta, mas Ai, assim, com essa esse peruca aí, cabelinho... não. E eu amei que Lois Lane tira onda disso. Sim, mas eu acho que, falando do Guy Gardner, eu acho que
foi legal e o James Gunn é muito, assim, o cara sabe fazer, né? Não Porque dá ele ponto sem não. trouxe um Lanterna Verde B, que eu vou dizer aqui, B, tá ok? Não é Hal Jordan, não é passa longe de Hal Jordan e do Joe Stewart, que ainda vão chegar. Esses dois vão chegar ainda. Mas assim, vamos botar o Guy Gardner, porque eu acho que o futuro do Guy Gardner, na minha opinião, é cair fora da gangue, em algum momento. Não, e eu ainda digo mais. Né? Dos Lanternas Verdes era o que mais fazia sentido estar aliado a uma empresa. Vamos Sim, combinar. O cara todo boçal daquele jeito, do babacão. Inclusive, como eu disse, James Gunn não dá ponto sem nó. E aí a gente vai ter aí uma série dos Lanternas Verdes. Então, provavelmente, teremos o Guy Gardner. Briga de Lanternas Verdes, por que não? Adoro. Então eu gostei dos três, a Gangue da Justiça é interessante ali, mas eu de novo, os furos. Na hora que o Senhor Incrível resolve o problema lá do Superman chegar lá naquele micro-universo ali do Lex Luthor, né? Nas prisões, eu acho interessante aquele momento, o pau que ele dá em todo mundo ali, aquilo é muito Guardiões da Galáxia, viu? Aquilo lembra muito Guardiões da Galáxia, as bolinhas, lembra muito a flechinha de alguém. Não, Lembra sim. A DCZ não querendo assumir. Não, lembra mas sim, que ele usa. Ele usa direto. Artifício usado do próprio personagem, mas também ele apresenta as cenas de luta, porque sim, ele dá pancada no povo sem precisar de bolinha. Não, e o cara é um bom ator, eu gostei também dele. Eu adorei. Gostei Inclusive, dos três. gente, quando eu fui dar uma pesquisada melhor e eu descobri que ele foi o Laurent em Crepúsculo, eu fiquei, minha gente, faz sentido, Então, adorei! a Gangue da Justiça tá no Eu conheço ele há filme. muito tempo. Então, a Gangue da Justiça está no filme porque tem que desenrolar a trama mostrando que não é o Superman apenas que é o super-herói da galera. Já tem um grupinho de super-heróis que o povo gosta. Sim. Inclusive, quando eles chegam, são super aplaudidos, tem toda aquela história e tal. Mas a Gangue da Justiça, que o nome não vai ser esse, a gente já sabe, até se formar a Liga, não acho que essa formação vai continuar. Inclusive, eu acho que ele cai fora, talvez o Senhor Incrível fique, ou talvez não, eu acho que o Senhor Incrível fica porque tem uma participação expressiva no filme, Sim. mais do que os outros dois, mas Guy Gardner acho que vai ser descartado lá na inclusive, frente. já estão aí cogitando uma série do Senhor Incrível, que faria sentido porque James Gunn seu grande ápice são os personagens secundários e ele faz muito bem. Faz muito bem personagens B, inclusive tem uma cena específica que aparece o nosso querido John Cena, né, com o seu pacificador, dando entrevista e falando sobre o Superman. Ele, nossa, não sei o que. O arco envolvendo o Metamorfo foi oportuno para aí sim, talvez linkar tudo. Se não fosse o Metamorfo, o Superman era sugado pelo buraco negro. Se não fosse o Metamorfo, a Gangue da Justiça talvez ia dar conta lá da Borável, mas ele chegou ajudando também. Então o Metamorfo foi importante. Eu espero que continue na Gangue da Justiça. Ele já integrou a Liga da Justiça nos quadrinhos em algumas versões. Eu espero que ele continue aí. Eu também. Quero falar sobre o Jimmy, sabe? Jimmy Olsen, esse cara aí que vocês estão vendo aí a foto. Como é que uma coisa dessa, uma criatura dessa obtusa, inclusive... Desculpa, mas o cara que não tem nenhuma pinta de galã. O cara consegue chamar a atenção de todas as mulheres que passam por ele, inclusive lá no Planeta Diário, inclusive, inclusive da super loira Barbie, bonitaça, que é a loira do Lex Luthor, e o cara consegue. Meu Deus do céu, mas o cara é feio, ele deve ter alguma coisa. Esse cara deve ter algum charme, um beijo. Quem sabe, né? Vamos lá, minha Pelo gente, vamos aqui parar pra pensar. Quem não conhece aquele seu amigo feio que você não entende até hoje, que pega todo mundo. Porque fica com tanta gente. Como as garotas são gamadas nele. Todo mundo conhece alguém assim, vamos combinar. Mas é muito estranho. Inclusive, gente, eu acho muito engraçado, porque se você observar bem lá no filme, tem um momento em que tem um foco na mesa dele e você vê um quadro dele bem sentado com duas garotas assim, ó, abraçadinhas. Gente. É incrível. E a forma como ele mexe é de propósito, eu não comprei. claramente. Tu comprasse esse Jimmy Olsen aí, porque eu não comprei não. Não, ele é igual aos quadrinhos. Mas... Em aparência, pelo menos, ele é igual aos quadrinhos. Achei forçado. Não questão de forçado. Pra mim, valeu. É o contexto. Ele é um amigo feio que pega todo mundo. Meu Deus. Mas... Ok. Vai ver que porque ele é ruivo, né? É diferente. Exótico. Exótico. Os ruivos vão matar você agora no comentário aí, os ruivos. Mas atenção, ó. Jimmy Olsen tava legal, ele teve a participação, inclusive, foi necessária para se descobrir toda a trama do Luthor. Sim. Através, ele usou também chantagem, que chantagem aqui não falta nesse filme, tá? Ai, adoro. Ele usou chantagem, bem né? jornalístico. Pra ex-ficante, que nem namorada é, ex-ficante, né? E ela quer algo sério, claramente, ele não tá nem aí, mas aí consegue extrair das selfies que ela fazia, nos fundos das selfies, achei legal a sacada. Gente, ela é muito inteligente. Vocês, ela é bobinha, não. Ó, a bicha é esperta. Não, ela mandou as selfies com todos gostei. os planos de luto ali, né, tava aos fundos das fotos. E
interessante. O que eu assim, também achei um furo e achei que poderia ter mais tempo de tela, talvez esse filme tivesse um pouco mais de tempo para poder desmembrar melhor certas coisas, foi, por exemplo, o resto da redação do Planeta Diário. Sim. Eles têm uma participação expressiva nos quadrinhos, nos filmes que passaram, lá da época do Richard Donner, do Christopher Reeve e tudo mais. E aqui, até do próprio Snyder, eles aparecem também. O Perry, por exemplo, Mas, teve na verdade, pouco tempo de tela. Sim. Na verdade, pareceu que o James Gunn não quis se estender tanto o filme. Porque, sinceramente, dava. Vamos combinar. É isso? Dava. Por que não um filme de 3 horas? Uma meia hora. 3 horas, 3 horas, não pô, chegava nada. tanto. Mas botar uns 20 minutos ali, dava pra dar uma detalhada mais uma coisa. Eu acho que isso valia sim. A grande aparição do filme. Opa! A grande aparição do filme é que é Ela, nossa. a bêbada, a cachaceira, ela mesma, a dona do cripto, ela, exatamente, ela aparece no filme como Mia Clarke tá maravilhosa, ela chega lá bebaça. poderia ser uma cena pós-créditos, na minha opinião, mas o James Gunn achou melhor colocar no final do filme. Eu gostei. Eu gostei porque, assim, infelizmente, hoje as produtoras têm muito de lançar muitos trailers, muito teaser e tudo mais. Então, muita coisa a gente tinha visto. Pra mim, foi um dos grandes ápices do filme, a aparição dela. É uma aparição rápida, é uma aparição divertida e já dá pra ter noção de como vai ser o uniforme dela, gente, que tá lindo. E com a jaquetinha que ela apareceu, inclusive, nos quadrinhos. Ela Sim. aparece com aquela jaqueta, uma das primeiras partes dos quadrinhos ali, do arco que ela tá tomando uma também. Ela aparece com aquela jaquetinha marrom. Então, até essa essência o James Gunn trouxe pro filme aqui. Isso, inclusive, tem-se um meme aí rolando dizendo que James Gunn sabia que era Mia Clarke depois que viu ela bebaça no Globo de Ouro, na premiação, ela lá no palco, as pessoas agradecendo e ela bebaça lá só. Meu Deus, Linda, maravilhosa. você ser Adorei. lembrado por uma cachaça é uma coisa muito... Ai, gente, ficou icônico no personagem. Não, mas tudo bem. O que a gente ganha é um filme bom de super-herói. Na verdade, para alguns, excelente. Um filme que... Eu adorei. Eu vou até perguntar, qual foi a sua nota, Monique Machado? Então, quando eu saí, quem acompanha a gente no Instagram viu, eu estava emocionadíssima, dei 5. Hoje eu parei pra pensar, assisti mais uma vez com Thales Hill e só vou tirar meio ponto. Pra mim é 4,5 de 5 bangs. Perfeito, perfeito. Ah, uma nota excelente, né? É como se fosse um ótimo. 9, um 9,5. Para mim, eu dou 4 bangs, apenas por essa questão que eu tive problemas com o roteiro, né? Mas em termos de CGI tá ótimo, trilha sonora, mantendo um arranjo diferenciado em cima do tema original de John Williams, para mim foi sensacional. James Gunn mostrando a essência do Superman em cima da trilha sonora, só que com um novo arranjo, tá de parabéns, inclusive, um novo arranjo, né? Um piano, uma coisa ali. Ah, inclusive uma coisa legal é que pela primeira vez a gente vê a nova logo da DC em um filme. Pra mim foi um filme que sim, poderia esperar muito mais, mas cumpriu minhas expectativas sim. Para mim, 4 Bangs é um excelente filme, fez o dever de casa, teve uns pontinhos ali que eu acredito que nos próximos filmes, com certeza, vão ser corrigidos, eu diria até acrescentados novas camadas a esse Superman. Mas é isso, 4 Bangs para mim, 4,5 para Monique Machado, e agora eu quero saber quantos Bangs você dá para esse filme. Então você que está até agora aqui com a gente, comente aqui embaixo. Gostou do filme? Não gostou? Comenta também com respeito aos coleguinhas demais, né, que estão aqui, sempre com respeito de suas opiniões. E se inscreve no canal, porque é tão simples, né? É só clicar aqui embaixo, tem um inscrever. Aperta aí, marca o sininho para poder saber de tudo, né? Sim. Segue a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, se torne também um membro. Isso. Acompanhe a gente melhor, principalmente o Instagram, que é o grande portal para tudo. E vocês ficam ligados, principalmente quando tem vídeo aqui no YouTube, porque às vezes vocês sabem, né? O YouTube sacaneia a gente. O YouTube sacaneia todo mundo, né? Mas a gente avisa lá no Instagram. Sim, a gente avisa no Instagram. Fica ligado também da gente na TV, no TikTok, em tudo que é lugar que a gente vai trazer vocês sempre as grandes novidades do universo geek. E fala aqui o que você quer que a gente traga mais sobre o Superman, que a gente vai falar mais sobre ele, que o filme estão falando direto aqui sobre o Azulão na internet e o canal Bang vai também cobrir o Superman. Então fica ligado em todas as redes sociais do canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Mais uma crítica aqui do canal Bang, mais uma análise. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau!